Bem, gente, estamos aqui de novo alimentando essa nossa rotina de conversas diárias desde que nós paramos nessa quarentena. Na verdade, nós começamos na semana passada, mas a ideia é sempre seguir conversando, trocando ideias aqui, trocando experiências e sensações desse tempo tão delicado para a história do planeta. Já são 40 mil pessoas mortas por conta do coronavírus no mundo inteiro. Mais uma vez, os países ali, Espanha e França, Espanha e Itália, batendo recordes de mortes em um dia só. Hoje foram quase 850 mortes lá na Espanha, de ontem para hoje. Então é uma situação muito delicada. Macaé reconhece mais alguns casos, né? Então já são 5 casos em Macaé, e eu tenho dito sempre que, como nós estamos no interior do Brasil, né, nós ainda não temos concreta a realidade, a noção da nossa realidade. Tanto o interior quanto as periferias do Brasil, as favelas, quanto as regiões metropolitanas, aquelas com maior aglomeração e menos infraestrutura. A Baixada Fluminense tem marcado, né, aumentos de casos confirmados também. Então nós estamos vivendo um momento muito tenso da nossa história, muito preocupante. E essas nossas conversas têm 2 papéis, né? É a gente se ver e a gente tentar por aqui também apresentar argumentos, apresentar sugestões, apresentar propostas e tentar conscientizar as pessoas da necessidade de se cuidar nesse tempo, da necessidade de ficar em casa, da necessidade de estimular as informações adequadas, verdadeiras, né, as informações que não tenham distorções, né, para que a gente esteja nesse momento para que a gente tenha nesse momento uma maneira de enquanto sociedade, estarmos bem organizados para que passe rápido esse tempo de isolamentos, né, de distanciamentos, e que menos mortes aconteçam, mais vidas sejam preservadas. Essa é uma das grandes tarefas da gente. Na verdade, essa é a grande tarefa desses momentos que a gente está propondo aqui na internet, no Instagram, enfim, nessas lives. Reclínio, é isso? Reclínio? Olha, a prefeitura não teria que montar um hospital de campanha? Então, antes de chamar aqui os convidados, que é o Vitor Viana, que é jornalista, hoje editor do Prensa de Babel, que é um blog de notícias da região dos Lagos e aqui da nossa região, e que fala sobre Macaé, Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio, Campos, enfim, Lagos e Norte Fluminense. O Vitor é um parceiro. A gente vai conversar um pouco aqui sobre essa questão das informações. E a Michele Reis, que é também jornalista, que é assessora de comunicação em diversas situações. Ela vai se apresentar aqui sobre os trabalhos que ela executa como assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, e que também vai falar com a gente de como a gente pode estar buscando informações nesse tempo em que está todo mundo procurando ficar em casa e preservando a sua saúde, a saúde do outro, né? Até então esse é o que é orientado, né? Essa é a vacina para vencer esses números catastróficos no mundo inteiro do coronavírus. Mas, Reclínio, deixa eu te falar. Macaé, eu fiz uma continha esses dias e publiquei por aí nas redes, que eu tenho tentado ajudar na informação, eu tenho tentado ajudar na busca de garantir às pessoas os dados, de garantir às pessoas um pouco da consciência da realidade de como a gente se encontra e da gravidade da situação. Deixa eu só instalar aqui o fone de ouvido. Vamos
Vamos lá. Bem, vamos lá. Então, Reclínio, deixa eu voltar aqui para a história que você perguntou. Já vou chamando aqui o Vitor Viana, se tiver aqui. Vamos ver o Vitor Viana. Ainda não chegou. A gente vai começar com o Vitor, depois a gente vai chamar a Michele. Olha, Macaé tem, na melhor das hipóteses hoje, 80 leitos de UTI, equipados com respiradores e tal, equipados para receber... Tá usando fone? Tá conectado no meu. Então, a gente tem 80 leitos de UTI. Então, há um esforço de Macaé, do município de Macaé, para ampliar esse número. Então, eu estou falando de 80 na rede pública e privada. Tá? O HPM tem cerca de 40 e, na verdade, a HPM tem 20 UTIs, a rede privada me parece que tem cerca de 40 e há um esforço para ter mais 20, para a gente chegar, na melhor das hipóteses, a 100 em Macaé, no município de Macaé. E, por consequência, essas UTIs atendem toda a região, e aí, somando um pouco Rio das Ostras, Casimiro, enfim, os municípios vizinhos, nós não passamos muito dessa realidade de 100 hoje UTIs para atender as pessoas. Muita gente tem perguntado isso. Será que não dá para fazer um hospital de campanha no estádio, no ginásio? As pessoas estão dando as diversas sugestões. Nós, lá na Câmara, eu conversando com o presidente da Câmara, e ele oficializou essa proposta, também disponibilizamos o prédio da Câmara de Vereadores, aquele prédio lá perto do hospital, até pela proximidade com o hospital, para virar um anexo do HPM, para virar um hospital de campanha que tenha mais leitos, que ofereça mais leitos. Oferecemos também os carros que tem à disposição do Legislativo, e os recursos do fundo do Legislativo. Ontem já concretizamos uma dessas questões, 5.300.000 reais dos recursos da Câmara para poder atender às demandas de enfrentamento às consequências do coronavírus aqui. Então, assim, qual é o grande problema? O problema não é disposição e vontade para montar hospital de campanha. A questão é que, se a gente olhar as notícias pelo Brasil afora, não tem sido fácil encontrar os respiradores, os equipamentos. Então está uma luta danada, uma briga danada, e as prefeituras não vão conseguir fazer isso sozinhas. Então, por isso, a notícia boa do final da semana passada, e que a gente está esperando que se confirme, é que o governo do estado anunciou que vai instalar ali em Barra de São João, do lado daquele hospital abandonado, há muito tempo abandonado, eles na área ali, no espaço daquele hospital, eles vão instalar um hospital de campanha com até 200 leitos de UTI. Isso significa quase 3 vezes o número do que a gente tem de UTI nessa região inteira. Então acho que melhora um pouco a realidade, e imagino que não vai ser algo... Se a gente não atender as determinações dos municípios, se a gente não atender as determinações da Organização Mundial da Saúde e as orientações sensatas do Ministério da Saúde, esses 200 a mais podem ser pouco também. E nós estamos falando só do corona, a gente não está falando de quem sofreu acidente de carro, a gente não está falando de quem se machucou gravemente em alguma situação de trabalho, a gente não está falando de pessoas que adoecem por outras questões, né? Então, eu acho que a questão agora é que a única coisa que o mundo inteiro tem visto e tem orientado que desafoga o sistema de saúde não é nem explodir hospitais de campanha para tudo que é lugar, é evitar que todo mundo adoeça no mesmo tempo, porque por mais estrutura que países como Espanha e Itália tenham, por exemplo, estou citando os dois que estão com os números mais alarmantes, por mais estrutura que eles tenham,
não deram conta de acolher a população. Estão tendo que escolher quem é que tem atendimento e quem é que, infelizmente, tem que morrer. Então, não é o problema somente de falta de leitos de UTI. O problema agora é a gente evitar que as pessoas se contaminem em massa, adoeçam ao mesmo tempo e tenham que ser ao mesmo tempo internadas. E o tempo de internação que a gente tem observado nas informações não é rápido. Por isso, a demanda ela se multiplica exponencialmente. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Viu, Reclínio? Tentei te explicar um pouco, acho que até me alonguei muito na explicação, mas Macaé hoje, no melhor cenário, vai oferecer até 100 leitos de UTI na rede pública e privada somados. E o governo do estado anunciou que nos próximos dias, aí nas próximas semanas, ali em Barra de São João vai ter um hospital de campanha com mais 200 leitos ofertados para essa região. Então eu imagino que esse número diz respeito a uma situação que ainda não é de conhecimento de todos nós, mas que os especialistas, os técnicos da saúde pública, as pessoas que estão pesquisando o corona no mundo inteiro e os números, eles demonstram, eles estão nos apontando com essa ação de que essa região ainda vai ter muito efeito e que a gente precisa ficar atento e obediente, na verdade, solidário ao que tem sido orientado pelos governos, pelos municípios. Bom. Gente, o Vitor está aqui. Eu chamei ele aqui agora. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Vitor! Opa, tudo bem, Marcel? Boa tarde. Aí. Boa tarde, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem sim. Ô Vitor, obrigado pelo aceite do convite de estar aqui com a gente. Você é um cara parceiro e que a gente discute muito o que está acontecendo sempre na região, quanto a desenvolvimento, quanto a políticas públicas, quanto, enfim, as notícias do que acontece por aqui. E eu acho que nada mais correto, nada mais justo é que a gente converse agora com as pessoas também, você jornalista, eu também, a Michele, que daqui a pouco vai entrar também, que a gente consiga passar um pouco de como a gente tem buscado informação nesse tempo e como que a gente pode sugerir às pessoas que mesmo em isolamento não percam essa vontade, esse anseio de estar informado e entendendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Como é que você está vendo isso? Como é que você está se organizando aí, Vitor? Então, Marcel, essa é muito importante. Nós juntamos a nossa equipe, né, que é uma equipe pequena, mas uma equipe bem guerreira, para justamente colaborar o máximo possível através do nosso site, do trabalho, para que as pessoas tivessem informações fiéis mesmo ao que está acontecendo, que levasse uma apuração, que é um desafio, porque a gente não está quase não podendo sair de casa. Porque é diferente dos grandes jornais, dá para fazer plantão e fazer um rodízio de funcionários. Uma redação pequena, a gente precisa, todo mundo está em isolamento, tendo que trabalhar à distância e conseguindo apurar as informações para justamente nesse momento agora mostrar a força do jornalismo em relação aos outros meios que foram se disseminando de informação, que muitas vezes propagam as notícias falsas e os boatos, que acabam atrapalhando muito mais do que ajudando num momento tão tenso como esse, que é de uma pandemia como essa que agora se abateu sobre o mundo e que já chega na nossa região. E outra coisa, Vitor, eu não sei se você percebeu, se você viu a notícia, é claro que deve ter visto, a gente conversou um pouco antes, tem acontecido, em especial com mais rispidez nesse período agora de crise mundial, sucessivos ataques do presidente da República, que é a figura central do país, é a referência central do país, aos jornalistas, né, aos veículos de comunicação e aos jornalistas. Hoje, inclusive, de manhã, que criaram uma rotina do presidente sair do palácio lá
e conversar com jornalistas e com um público de seguidores dele. E hoje de manhã ele estimulou as pessoas que estavam ali a desrespeitar, a atacar, a fazer chacota com os jornalistas que estavam trabalhando, e depois ele ainda aprofunda isso, ele mesmo falando. Falou, olha, mas vocês não querem apoiar o povo, vocês já desistiram do povo, vocês estão aqui em defesa do povo, vocês já desistiram do povo. Então, assim, como que se produz informação num momento de crise profunda, mas ao mesmo tempo de acirramento das relações com o que é oficial, institucional, e o que é produção de informação, o que é base de informação para a sociedade? E o que você achou dessa história do presidente da República hoje? Então, o desafio é grande porque, além do momento de crise na saúde, do medo em relação à pandemia, há também esse período de obscurantismo, né? onde se questiona o valor da informação e o valor do trabalho do jornalista para informar e dar a informação correta. O presidente dá um mau exemplo, como dá em várias situações, e atrapalha muito a todos nós que trabalhamos no restante do país, em especial no interior, porque o posicionamento dele influencia outros governantes, influencia outras autoridades a se comportarem de forma semelhante. Eu não vou citar nomes, mas a gente teve casos aqui de prefeitos da região dos Lagos que logo em seguida as declarações deles se comportaram da mesma forma. Ainda há os desafios que nós temos lidado para conseguir ter as informações com as assessorias de comunicação das prefeituras, que também muitas vezes estão refletindo esse comportamento do governo federal. Então ele acaba causando um problema nacional, mas também disseminando nas regiões e nos municípios comportamentos parecidos da comunicação oficial em relação ao jornalismo. Está atrapalhando muito mais, deixando muito mais difícil, né, que a gente possa comunicar corretamente à população de tudo que está acontecendo em relação ao coronavírus. Não só o coronavírus em si, dos casos confirmados, mas da repercussão que isso causa no tecido social, tanto na questão de trabalho, economia, transporte público, acaba ficando prejudicado pela essa forma de escárnio em relação ao trabalho do jornalista, que o presidente acaba servindo de exemplo para outras autoridades em diversos níveis, desde o estadual até os municipais. E Vitor, é importante assim você dizer, e aí a questão... Vocês estão me ouvindo bem aí? Está dizendo que esse meu áudio não está legal? Está ouvindo bem? Eu estou conseguindo ouvir, estou ouvindo. Estou ouvindo sim. Então, assim, hoje, quando a gente tem como um grande problema de saúde pública, de saúde pública, a pauta, né, a grande pauta hoje é como que a gente enfrenta o corona e como que a gente orienta e informa as pessoas das ações, dos comportamentos, das medidas que têm sido tomadas. A maioria das medidas são tomadas pelos governos municipais, estaduais ou nacional, e pesquisadores que dão informações e que nos passam dados, né? Essas são as duas principais fontes, é isso? É a partir daí que hoje os caminhos, né, os meios de comunicação têm buscado informação, não é isso? Esse é, sim, um dos principais canais para você conseguir dar a informação correta à população, em especial pela questão do isolamento. No momento que você está em isolamento, você não tem uma mobilidade tão grande quanto fora do isolamento social para buscar outros canais, para conseguir a informação que muitas vezes, talvez, o poder público, os governos estejam escondendo da população. Então você conta com o princípio, que estão seguindo o princípio da transparência e do direito à informação a que todo cidadão brasileiro tem direito. Então essa é a tentativa de abrir um canal cada vez mais aberto com os veículos, com a equipe de comunicação oficial das prefeituras, e contar que isso possa acontecer. Agora, isso não está sendo fácil em todos os locais. Em alguns lugares está tendo que ter uma pressão muito grande. Nós tivemos que fazer isso no município de Búzios, para que conseguíssemos que se abrisse essa caixa preta da informação, e conseguimos que isso acontecesse. Em outros municípios tem sido um pouco mais difícil, alguns nem tanto. A experiência de Macaé, eu posso dizer diretamente que ela está sendo muito responsável em relação ao trabalho no combate ao coronavírus, mas me preocupa um pouco que a fonte de informação
oficial tenha se tornado o Twitter do chefe do executivo. Não que eu considere que seja proibido esse tipo de atitude, mas atrapalha um pouco na hora de que a gente possa ter a certeza de que ali está chegando a informação oficial com os números e os dados que nós precisamos para que a população, através do nosso veículo, tenha também ciência do que está acontecendo corretamente. Isso não estou dizendo que é proibido, mas é preocupante que não seja usado na justa medida. Eu, na verdade, logo no início de toda essa crise, eu cheguei a fazer uma ponderação sobre isso na Câmara, porque o Twitter, como é a conta pessoal, não é a conta institucional, né, ele corre diversos riscos, é isso que você falou, e teve um fato em que um outro médico, que também é da estrutura pública do município, que também tem função no governo, ele praticamente desmente o prefeito. E isso se torna enfim, uma construção de desinformação ou pelo menos de confusão na cabeça das pessoas, e não é saudável em um momento desse. Então, me parece que Macaé avançou em algumas coisas nesse sentido. Hoje tem um informe, pelo menos diário, é um informe que ainda eu acho muito rudimentar, mas é um informe diário de quantas pessoas procuraram atendimento, quantas foram diagnosticadas com corona, onde estão sendo esses atendimentos. Então, acho que melhorou, mas eu concordo contigo que é necessário um canal oficial para se informar sobre o que está acontecendo, né? E eu ia falar do Twitter do prefeito, você já se adiantou e tocou no assunto. Agora, Vitor, onde que você tem buscado informação assim nos meios de comunicação? O que você tem procurado para se informar aí de dentro de casa? Os meios que eu mesmo tenho procurado de outros veículos para me manter informado. Olha só, já é um hábito comum como profissional, eu mantenho constantemente com os canais de TV de jornalismo ligados, para que eu possa estar sabendo todas as informações oficiais e os plantões do que vai acontecendo. Tenho mantido contato diário e constante com as assessorias do Estado e do governo federal, por questões também profissionais, para estar informado do que está acontecendo, e monitorado as redes sociais para que eu possa encontrar rastros de informações que talvez ainda não tenham sido apuradas ou que estejam tentando serem retardadas a chegar à população, para que eu possa transformar. Minha visão tem sido sempre, não tenho como fugir, a minha visão na hora de me informar tem sido de me informar para informar. Então eu não tenho exatamente seguido um caminho de busca de informação como um cidadão comum. Tenho buscado a busca da informação como um profissional que precisa também trazer informação para o local, né? Que é a região que eu cubro como jornalista, que é a região Lagos e um pedaço da região norte, com o Rio das Ostras e Macaé. Me perguntaram aqui agora quantas pessoas oficialmente diagnosticadas em Macaé com corona. Eu já falei aqui no início, o quantitativo oficial, tá, gente? O oficial, hoje, na hora do almoço, no boletim parcial, a Prefeitura tem editado 2 boletins no seu site. Então, hoje, na hora do almoço, a Prefeitura anunciou que foram identificados mais 2 casos, então são 5 casos, 2 com confirmação laboratorial dos testes e 3 casos que eles chamam de... como é que é o termo agora? Calma aí que eu esqueci. Epidemiológico. Vínculo epidemiológico. Então, são 5 casos que a Prefeitura de Macaé reconhece oficialmente. Então, eu não estou aqui dizendo que não possam haver outros casos que ainda não foram testados, que ainda não foram diagnosticados e que, enfim, que falta divulgar. Eu não sei. Na verdade, o que eu tenho me pautado são as informações oficiais, que eu acho, o mais adequado, o mais correto a se fazer, para que não haja, para que não destoem as informações e a população fique mais perdida do que qualquer coisa no meio dessa confusão, né? Mas, Vitor, eu imagino que para produzir informação nos meios digitais,
vocês estão encontrando alguma diferença na reação do público, porque eu ontem estava assistindo a entrevista do Átila no Roda Viva, e ele estava dizendo que ele até voltou a instalar uma antena de televisão na casa dele, porque ele não assistia mais canais de TV, e que ele acha que agora o caminho é a grande mídia, enfim, são os grandes canais de comunicação, e os governos, e os canais institucionais, porque os meios digitais são completamente poluídos, né? É o Facebook, o WhatsApp, os mais variados blogs, na opinião deles, tem muita desinformação aí também. Vocês têm sentido muita diferença na reação do público com as informações de vocês? Eu sei que vocês são muito, muito coerentes, muito cuidadosos com o que vocês produzem de informação, mas é uma curiosidade minha se as pessoas estão reagindo de maneira diferente, se vocês tiveram alguma percepção nesse sentido. Na verdade, Marcelo, sua pergunta é muito pertinente, porque o que tem se mostrado nesse momento é um sopro de esperança no fortalecimento da confiança das pessoas no jornalismo. Eu mesmo também passei a assistir novamente mais TV, que não era exatamente o meu meio de comunicação jornalística, sempre foi o jornalismo escrito, né? Tanto impresso quanto digital. Mas também retornei à TV, mas não abandonei os veículos tradicionais de jornalismo que eu já lia na versão digital. A grande poluição de informação vem exatamente da informação não profissional que se dá por meio de publicações de Facebook, do Twitter ou daqueles compartilhamentos de WhatsApp que são feitos por qualquer pessoa. Mas, curiosamente, nós estamos tendo um boom de acessos na prensa de Babel, justamente de pessoas procurando a informação correta. Então, eu acredito que a gente conseguiu se manter ao longo desses 3 anos que nós temos apenas de veículo, como um local onde as pessoas confiam na nossa informação, e que mesmo sabendo que se a gente puder cometer algum erro, nós vamos corrigir imediatamente, assumir e republicar a informação correta. Então, acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, num momento triste, que não gostaria que estivesse acontecendo, mas de mostrar dentro da internet, que é o nosso local de trabalho, um canal confiável para informação. Agora, é evidente que aqui, como não é um veículo de abrangência nacional, pode acontecer de pessoas que recebam o link e que não estão em conhecimento do que nós fazemos, de terem desconfiança realmente da informação que nós estamos passando. Aí vai ser uma questão mesmo de dia a dia continuar nesse trabalho árduo de apurar e publicar o mais assertivo possível as informações. Mas o WhatsApp e o Facebook continuam atrapalhando muito essas informações disseminadas. Assim, duas questões para a gente finalizar, e aí eu vou fazer logo as 2 perguntas e aí você já responde direto. Uma delas, o Marcelo Benítez está aqui, Marcelo Benítez, jornalista, que é servidor público lá da Câmara de Vereadores, está perguntando se a gente não vai divulgar a live no Coletivo dos Jornalistas. E o Coletivo dos Jornalistas é um grupo que foi criado de profissionais da comunicação aqui de Macaé para discutir a necessidade de fortalecer a profissão do jornalismo e de lutar para que esses desrespeitos contínuos, e não apenas o ataque verbal agora que tem sofrido diretamente do presidente da República, mas a desobrigatoriedade do diploma, a desregulamentação da profissão, a fragilidade de quem trabalha com comunicação no Brasil, como que isso agora tem sido demonstrado, né? Isso, eu quero saber o que você pensa sobre isso, como que isso tem demonstrado a necessidade de fortalecer os movimentos de profissionais de comunicação também. Não apenas tentar fortalecer um canal ou outro, mas a unidade dos profissionais de comunicação, porque a sociedade precisa muito da gente nos momentos mais difíceis, né? E aí, o que você pensa sobre um conselho de comunicação? Você acha que isso é censura, Vitor? E para concluir a história, a última pergunta quando o presidente da República fala umas coisas
os governadores falam outras coisas, e os prefeitos também, quando estão em conflito. Me veio muito na cabeça o blog de vocês, o canal de vocês, a página de vocês, por conta do nome, né? Prensa de Babel. E eu imagino que seja uma referência à Torre de Babel, né? Que ninguém se entende nessa Torre de Babel. Então, assim, qual a inspiração do nome e o que você acha da articulação, mobilização e fortalecimento de caminhos coletivos dos profissionais de comunicação para ter mais força em momentos como esse? Marcel, eu sou a favor de conselhos de comunicação nos municípios para que haja é complicado falar porque muitas pessoas tendem a distorcer a questão dos conselhos. Eu acho que os conselhos são importantes para que a gente possa não censurar ou atrapalhar o nascimento de novas mídias, porque muitas vezes a gente tem que estar atento às novidades e veículos que tenham formas diferentes de comunicar, mas sem perder justamente o profissionalismo e as questões todas que envolvem a ética do trabalho. Para isso, esses conselhos são importantes, só que eu só acho que cada conselho precisa estar bem imbuído das especificidades de cada município, de cada local, porque são diferentes tamanhos, diferentes formas de comunicar. Em alguns locais mais do interior, os veículos de comunicação ainda são os veículos mais tradicionais, impressos, e alguns já avançaram por digitais. Então, tendo uma abertura para isso, mas ao mesmo tempo é importante porque esses conselhos agora poderiam estar pressionando o poder público para que justamente estivessem comunicando com transparência, que justamente pudessem estar comunicando de forma responsável e abrindo canais mais honestos com os meios de comunicação, com os veículos de comunicação, como jornais, sites, até mesmo blogs, desde que esses estejam seguindo a ética e o trabalho de apuração que pauta o jornalismo profissional. Agora, não vejo isso nem na esfera federal acontecendo e também não vejo nos municípios. Conheço a tua luta aí no município de Macaé para a implantação do Conselho de Comunicação aí em Macaé, que é louvável, que até tive acesso ao texto que você montou e vem discutindo na Câmara, e eu acho que o caminho é esse aí mesmo, dando acesso aos movimentos sociais para que justamente não corramos o risco que a comunicação pública se torne marketing apenas, mas também seja jornalismo público. Então, eu sou a favor e considero que isso é importante para o fortalecimento da democracia através da comunicação. A Prensa de Babel, a ideia é justamente, o Babel veio dessa confusão das línguas mesmo, da Torre de Babel, e não exatamente pela confusão, mas pela diversidade de línguas, né? De formas diferentes de comunicar e de falar. As pessoas precisam saber que foi fundada, eu moro em Búzios, e foi fundada em Búzios, onde tem muitas pessoas de diferentes países morando, então a gente sempre brincou que era uma praia de Babel a cidade. E então veio a ideia de falar prensa, porque seria imprensa em espanhol, por causa da presença de muitos argentinos na cidade. E só que logo que nós montamos, nós vimos que o veículo não funcionaria só para Búzios, porque nós vimos a necessidade de toda a região de ter um jornalismo mais apurado e com mais rigor na informação, e que também informasse alguns locais que os veículos do interior geralmente não se preocupam em comunicar, como que acontece nas comunidades, dentro dos grupos de minoria. Então nós percebemos que existia uma necessidade de toda a região nesse sentido, de ter isso. Então logo em seguida já começamos a abrir para a região inteira, e o nome coube para toda a região no sentido da questão da diversidade das diferentes línguas, talvez não idiomas, mas línguas sociais e de trato de minorias e dos grupos que se manifestam dentro da nossa região tão carente também e tão cheia de desigualdade social. Não é só a ideia da prensa, não é só comunicar por comunicar, mas também ajudar a empoderar e mostrar viés que não são mostrados na imprensa comum do interior do estado. E vocês estão, para encerrar, e aí você já vai se despedindo com isso, vocês, lógico, sobrevivem com colaborações, com gente que anuncia, que patrocina, e nesse tempo tudo fica mais difícil, né? E aí vocês também, eu que acesso todos os dias, vocês estão lá com um pedido também de contribuições, então para quem puder ajudar o Prensa a seguir fazendo esse papel na região, que não é fácil fazer comunicação
independente, livre, né, na região. Então é isso, né? Vocês estão na campanha lá, né? Nós trabalhamos até aqui da forma do meio tradicional de arrecadação econômica para manter a prensa, que era através de anúncios publicitários. A gente mantém isso ainda, mas diante da pandemia, isso é evidente que também começamos a sofrer as consequências econômicas do isolamento social, o que fez com que alguns contratos não fossem renovados, que anúncios não fossem concretizados. Então a gente abriu esse canal através do Catarse para que pudesse aqueles que têm acesso à prensa e confiam no trabalho que nós fazemos, evidentemente saibam que jornalismo ele é caro. Fazer jornalismo custa um preço um pouco elevado para fazer jornalismo profissional, para apurar, ainda mais sendo um jornalismo diário, com o objetivo de informar diariamente e de conseguir dar a informação sem ser a informação de um lado só. Então a gente abriu o Catarse justamente para aqueles que consideram que o prensa causa uma diferença na vida de vocês, através do meio da forma que nós comunicamos, que possam colaborar diretamente com a manutenção do projeto, e essa colaboração é justamente para manter os profissionais que trabalham na prensa. Esse é o objetivo da campanha, para manter justamente profissionais de comunicação, jornalistas que trabalham com a gente, para que o projeto não pare, e na verdade não só não pare, como ele continue se ampliando, que sempre foi o nosso objetivo. E bem além, ao mais possível que a gente puder, para poder comunicar de forma correta e sem esquecer daqueles que muitas vezes não têm espaço nos outros veículos de comunicação. Vitor, eu queria te agradecer e agradecer, na verdade, duas vezes. Uma porque você está aqui e a outra porque vocês me deram a possibilidade e a oportunidade, isso numa longa relação de promessas e não cumpridos meus, né, de que semanalmente eu tenha um texto publicado aí pelo Prensa. O espaço continua aberto. E quinta-feira eu mando outro. Então, toda quinta foi o que a gente combinou. Eu mando outro para você. Aí a gente só vê que horário você prefere receber. Você prefere receber na quarta à noite ou na quinta de manhã? Pode mandar na quinta de manhã. Pode ser na quinta de manhã. Então tá bom. Beleza. Irmão. Obrigado. Como é que tá a Camila aí? Tá bem? Tá tranquila? Camila tá bem. Estamos aqui isolados em casa com 3 crianças. Mas estamos indo, estamos caminhando, e acho que a gente vai vencer essa luta aí com informação e com engajamento de jornalistas e políticos como você. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos chegar lá, vamos chegar ao final da melhor forma possível. Vitor, obrigado, viu? Vamos seguir essa luta e essa resistência. É aquela história, né? Lutamos sozinhos, mas resistimos juntos nesse momento, né? Isso aí. Fica com Deus, mete bronca. Falou, um abraço. Obrigado, irmão. Vou continuar acompanhando daqui a Michele, nossa colega Michele, que entra daqui a pouco. Beleza, vou chamar ela aqui. Valeu, irmão. Um abraço. Vamos lá. Como é que eu tiro o Vitor aqui? Achei. Bem, Márcio, eu vi aqui você comentando que a camisa hoje ficou melhor, não é isso? Hoje eu vim de branco para dizer para o Bolsonaro que os jornalistas querem comunicar as pessoas para que a gente tenha paz e vida, e não, infelizmente, do jeito que ele tem governado, com enfrentamento, com agressões, com mentiras, né? O Twitter derrubou postagens do Bolsonaro dizendo que eram mentirosas postagens, reconhecendo como distorções e fora das políticas da rede social. Hoje ele utilizou também uma distorção, né? Ele recortou uma parte da fala da liderança da Organização Mundial da Saúde. E então a gente quer paz e vida, né? E infelizmente também o vice-presidente da República hoje louvando o aniversário da ditadura militar, na verdade a eleição de Castelo Branco. Olha, gente, terrível tempo que a gente está vivendo. Então vim de branco para dizer que a gente é contra a ditadura, contra a violência, e que a gente espera que as pessoas tenham esse compromisso nesse momento de paz, unidade em nome da vida, né? Michele, obrigado por estar aqui com a gente. É um tempo difícil, né?
mas que a gente precisa encontrar caminhos para conversar com as pessoas que a gente gosta e com as pessoas que têm também caminhada, entendimento de mundo e desse mundo louco, mas que tem esperança num mundo melhor através dos caminhos que a gente trilha na vida, né? Então, assim, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Fica à vontade para se apresentar e a gente começar aqui a conversar. Marcel, eu é que agradeço a oportunidade de dialogar com você, mais uma vez, um companheiro de tantos anos, né? Que a gente converge tanto em tantas coisas, e poder falar sobre a nossa profissão. E aí cabe ressaltar que a gente aqui não é especialista em Covid, mas nós somos curiosos, somos estudiosos e pesquisadores em todos os temas, em todas as pautas, né? Nós, jornalistas, temos esse privilégio da gente conseguir se aprofundar um pouco em todas as pautas que são pertinentes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, para mim é uma grande satisfação mesmo, Marcel, estar com você aqui, o seu convite, da sua equipe, e vamos conversar, né, sobre esses desafios da gente conseguir a boa, correta e ética informação nesses tempos tão sombrios que a gente vive. Você está em Rio das Ostras ou Casimiro, Michele? Rio das Ostras, já tem 3 anos que eu voltei, né, de Casimiro para cá, e também estou em casa, confinada com 3 crianças. Qualquer semelhança com o Vitor não é mera coincidência. Então, assim, sempre a gente tem que pensar, né, em alternativas para que a gente não torne esse momento um momento muito pesado, né? E isso vai também das próprias notícias, sabe, Marcel? Muito francamente, eu não busco mais com tanta intensidade as notícias sobre o corona. Porque, assim, a meu ver, assim, aqui dentro da minha casa, todos nós já estamos informados. E, momentaneamente, eu não estou produzindo informação para veículo, né? Ao contrário do Vitor, que nesse momento continua. Então, assim, eu confesso a você que eu tenho dado uma desopilada, lendo um pouco sobre cultura, vendo filmes, colocando em dia, dando mais atenção ainda, né, para a família, coisa que é tão difícil no nosso dia a dia, né, nessa nossa rotina louca. Mas, de toda maneira, eu acho que vale a gente dizer a importância da gente realmente buscar as fontes primárias das informações, né. Claro que a gente não pode desconsiderar essa grande onda que surgiu há alguns anos, né, com acesso à informação, com a internet, de que várias pessoas hoje são comunicadores. Eu estava até batendo um papo hoje com o Marcelo Benítez a respeito disso, né. É claro que muitas pessoas podem ser comunicadoras, eu acho que é muito saudável, assim, o crescimento, né, do número de veículos independentes que tem surgido aí para poder dar informação mais rápida, de uma maneira, enfim, imediatista, mas a gente tem que ter muito cuidado, assim, com que a gente vai, em quais são esses veículos, né? Eu acho que o que diferencia um de outro é, sobretudo, a ética. Às vezes, assim, a gente percebe que um veículo, ele nem tem, assim, um bom português, por exemplo, né, coisa que todo mundo deveria saber, né, dominar a própria língua, se nós tivéssemos uma educação efetivamente eficiente. Mas, mesmo às vezes com erro na língua portuguesa, aquele veículo ele tem a preocupação de ouvir os dois lados, de tentar fazer uma comunicação democrática, né, de modo que os dois lados citados na história, o que a gente aprende na faculdade, né, possam ser ouvidos. Então, assim, eu me pauto por alguns veículos, sim, independentes. Hoje, por exemplo, eu uso o Facebook basicamente para me informar. Mas de que maneira? Eu sigo os principais veículos de comunicação do país, né? São veículos que eu acredito, porque tem profissionais realmente formados em jornalismo. Eu sou uma pessoa que defendo o diploma para se fazer jornalismo. É diferente de saber escrever e escrever artigos, né? Mas para que a pessoa faça jornalismo, eu sou totalmente a favor do diploma. Então, eu sigo esses veículos para eu poder me informar. E o tal do algoritmo, né, ele acaba
canalizando todas as suas preferências, né, para o teu feed, né, para a sua timeline, no caso do Facebook. Então, eu, como, por exemplo, gosto muito de ler sobre política partidária, sobre atualidades assim, relacionadas à economia, à cultura, de modo geral, então sempre eu estou recebendo essas notícias ali. Então, normalmente eu leio o que a gente chama de grande mídia, né, mas também me informo pelos veículos que são independentes e que eu acho que são fundamentais, como, por exemplo, a própria Mídia Ninja, né? Que é um trabalho também do Marcelo Benítez, de mestrado e agora de doutorado, mostrando a importância da Mídia Ninja para a gente realmente conseguir se informar de maneira imediata sobre tudo o que está acontecendo, né? Deixa eu te dizer, o Marcelo Benítez está falando aqui para a gente que, na opinião dele, esse é um grande momento, infelizmente, trágico, para mostrar a importância do jornalismo, que vinha sendo dramaticamente atingido pelas tecnologias e mudanças no consumo de informação. Né, Benítez? É um pouco isso que a Michelle está dizendo, que nós estamos num tempo de tantos caminhos para buscar informação, que o jornalismo, aquele jornalismo que é uma ciência, né, que a gente estuda na academia, na universidade, e que nos diz como que a gente se baseia para buscar informações, ele tem sido fundamental para ouvir especialistas, para dizer as palavras institucionais e as palavras científicas, para a gente superar esse tempo complicado, né? Olha, eu só para comentar aqui rapidamente, eu tenho assistido notícia todo dia e tenho visto muito o G1, o Globo News, né? A Globo News na TV, e agora a CNN News, né? Tem a CNN Brasil, uma coisa assim. Eu tenho assistido muito essas duas, tenho visto muito o jornal regional daquele horário de almoço, e tenho visto muito notícia de esporte, assim, Sport TV, ESPN, para saber como é que está isso tudo também andando no meio dos esportes. Mas tem uma coisa que é interessante, eu não sabia essa semana que eu fui perceber, o meu e-mail me dá um alerta todo dia de manhã sobre notícias que citam meu nome, né? Então, com essa história aqui de Macaé, da pandemia e da necessidade de encontrar um caminho para garantir aos alunos da rede municipal alguma forma de auxiliar quando eles não estão na escola e precisam da merenda escolar, aí o Google me avisou que tinha uma notícia no jornal diário aqui de Macaé falando dessa proposta e falando da minha contraproposta, que era que o valor, ao invés de R$100, chegasse a R$500. Quando eu fui ler o jornal impresso, Michele, não tinha nada falando da minha proposta, não citava meu nome, citaram um outro camarada, e assim, ainda temos na nossa região uma comunicação pautada em jabá, né, e em compromissos que, infelizmente, não são informação, são compromissos políticos, é mais estreito, infelizmente. Então, é uma necessidade para a gente, numa região tão especial, né, que tem tantas... nós somos uma região cosmopolita, né, Michele? E essa nossa região ela não pode ter a vida inteira condenada a uma informação provinciana ainda. Então, é difícil fazer jornalismo nas suas mais diversas frentes aqui na região nossa, não é? Deixa eu ver. Eu acho que a Michele caiu, eu vou chamar a Michele de novo. Bem, Michele vai voltar, teve algum problema lá na conexão, imagino que a dela. Está aqui, Michele, ó, Dodô está dando oi. Marcelo Benítez falando com a gente. Ô, Marcos Valério, bom que você está aqui, meu irmão. Depois a gente precisa conversar, inclusive, viu? Espero que esteja tudo bem por aí. Márcio Henrique Parreira, é isso. Graças a Deus, assim como o coronavírus vai passar, o Bozo também está próximo do fim. Vamos nos organizar, resistir e rezar para isso, né?
porque está fazendo muito mal à vida das pessoas. Érica, muito bom. Michele. Bruno Pirozzi. Nossa, Michele, super jornalista, excelente convite. Também acho. Patrick Murci. Érica, infelizmente, não entendem a diferença entre fake news e política editorial de veículos. Michele tocou no ponto fundamental. As pessoas devem procurar fontes primárias. Ô, Marcelo, você é um parceiro, a gente precisa conversar. Tá? A gente precisa ver se você ajuda aqui também a fazer essas reflexões em algum momento. Felipe Abreu. Ajuda, atenção ao bairro Jardim Carioca 2, estamos sem água. Felipe, eu estou sem água também, cara. Eu liguei hoje para a SEDAI para saber o que está acontecendo, eles ainda não me deram um retorno, e até brinquei com uma das pessoas lá da SEDAI, que a gente tem referência quando a gente vai acionar o serviço, dizendo que pandemia, em que a gente tem que ficar em quarentena em casa, sem água e com criança, é um pandemônio, né? Então, Felipe, estou sem água também, eu vou reforçar aí sobre o Jardim Carioca 2 para saber o que está acontecendo também por aí. Bom, Michele vai voltando aqui. Felipe, pode contar. Eu vou fazer contato direto com a SEDAI, beleza? Bira, canais de esporte têm sido... E Bira? Canais de esporte têm sido referência importante nesse momento. O contato que eles mantêm através de lives tem trazido informações importantes como está se dando o combate à pandemia. É interessante o mundo do esporte, como é que eles conseguem mostrar para a gente, né, que também tem havido reações e tem sofrido, né, as pessoas estão sofrendo no mundo inteiro. As interrupções de campeonatos grandes, né, milionários, bilionários, jogadores também, astros, do mundo afora, do mundo todo, doando, ajudando com dinheiro, né, abrindo mão de parte dos seus lucros aí de propaganda e tal, para que possam ser desenvolvidos estudos para as vacinas, para construir respiradores. Então tem sim, no esporte tem muita coisa interessante acontecendo que nos mostra, num tempo em que o esporte estava tão financiarizado, né, que ali também é espaço de solidariedade. Aí, eu também acho. Michele voltou, beleza. Priscila, obrigado. Bom. A Fernanda está dizendo que tem Eu não sei se hoje. foi aí ou foi aqui. Eu acho que foi você. Mas então, eu queria fazer... Fala. Eu? Porque aqui as pessoas... Queria fazer duas considerações. Você citou a respeito do jornal e comentou sobre os veículos da nossa região não ter muito, né, esse critério, eles se pautam pelo jabá. Na verdade, não é só na nossa região, né, Marcelo? A gente percebe isso acontecendo no Brasil inteiro. E vi de 2 outras televisões abertas, assim, que escancaradamente estão apoiando o desgoverno, né, e de uma maneira, assim, sem qualquer... pudor, né? É tão óbvio como eles estão fazendo que chega realmente a dar vergonha, vergonha alheia, sobretudo nós que somos jornalistas de formação. E daí eu queria ressaltar assim, toda a minha admiração por Macaé ter um parlamentar como você. Porque realmente, assim, é algo extremamente difícil da gente encontrar uma pessoa tão aguerrida, tão coerente, tão ética e, ao mesmo tempo, tão serena, né? Você consegue fazer a oposição com muita serenidade, sem baixar o nível, como a maior parte desses parlamentares do nosso país. Ele acaba perdendo a linha, descompensando, e você consegue fazer uma oposição quando é necessário ser feito, e de maneira muito serena, muito argumentativa, muito plausível. Então, assim, Macaé acho que ganha muito, né? Que a gente percebe, por exemplo, você nessa militância agora, por exemplo, em relação ao que a gente está vivendo, essa pandemia. Então, é maravilhoso, é muito bom ver o engajamento, né, de uma pessoa que tem
todo esse esclarecimento e que realmente é um representante do povo, né? Você sempre está pelas suas redes sociais junto com a sua equipe maravilhosa, fantástica, fazendo uma comunicação, fazendo essa comunicação que é tão importante para todos nós. A outra consideração que eu queria fazer, que você citou uma nova rede de TV, né, que chegou agora em março, e eu acho que a gente precisa ter muita cautela. Eu ainda não assisti, mas, assim, eu, em busca da informação, né, eu tenho me informado e tenho me formado a partir do que eu tenho lido, e não são fake news. Eu não me deixo, obviamente, né, me levar por vídeos e qualquer mensagem que chega assinando lá, Arnaldo Jabor, não. Eu tenho muito esse cuidado com o que a gente recebe, mas eu já me informei que essa grande TV, ela é apenas uma franquia. Ela é uma franquia que não segue a linha editorial da TV internacional, então ela tem uma independência para imprimir a linha editorial que ela quiser, e ela simplesmente é comandada pelo coautor da biografia do Edir Macedo, que é este, né, senhor que todos nós conhecemos e que também está prestando um desserviço junto com o despresidente da República, entendeu? Qual canal? Então, assim, acho lamentável, assim, as pessoas acabarem se iludindo, achando que é uma nova proposta, quando, na verdade, ela veio para poder fazer competição, né, com a outra grande emissora de TV, que é a que hoje faz oposição ao governo, né, mas também por uma questão de conveniência. Então, acho que a gente sempre tem que estar muito atento, muito crítico com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente lê, né. Então, cada vez mais eu realmente busco os veículos independentes, mas aqueles que realmente primam pela ética, né? Porque não adianta ser independente, ser completamente tendencioso. Na verdade, assim, Marcel, eu não acredito que qualquer veículo seja imparcial. Eu não acredito em parcialidade na comunicação. Não, na vida. Né? Não existe. Existe uma sutileza, e eu acho que a sutileza, ela é salutar para que a gente consiga fazer esse processo de educação mesmo nas pessoas, entendeu? Isso. A turma que está comentando, está perguntando se é da CNN que você está falando, eu imagino que sim. E tem uma moça, inclusive, que estava fazendo muitos comentários lá nos debates e que agora se afastou, inclusive, com um posicionamento muito crítico à postura da emissora de colocar alguns para darem opiniões baseadas no achismo, na rasteireza dos argumentos do senso comum. E, inclusive, tem um desses rapazes, que é o tal do Coppola, que falou hoje de manhã que nos Estados Unidos morrem mais pessoas engasgadas do que de coronavírus. E que você imagina se mandassem as pessoas que morrem engasgadas parassem de comer, quanta gente não ia morrer. Olha que absurdo que esse rapaz utiliza. Eu imagino que deve ter uma dificuldade danada daquela moça, eu esqueci o nome dela fazer debate com gente desse nível, né? É a Gabriela Prioli, né? Ela é uma linda, maravilhosa advogada, ela não é jornalista, mas ela é uma pessoa que lê bastante. Na verdade, assim, existe às vezes, né, uma certa confusão entre ser jornalista e advogada. Eu acho que se eu não fosse jornalista, eu seria advogada. E eu e mais a torcida do Flamengo pensamos assim. Então, ela é uma advogada, mas que tem uma atuação muito grande, não como jornalista, mas como comunicadora, né? Ela domina muito, assim, muitas pautas de política, de economia, e ela realmente, como o pessoal da internet está falando, ela estava jantando os caras, né? Uma mulherona, assim, que estava realmente arrasando. Acho fundamental, assim, um contraponto no debate. Nesse aspecto, assim, eu não tenho crítica nenhuma a tecer em relação a essa nova emissora de TV que chegou ao Brasil, mas, assim, a forma como o mediador, que deveria apenas mediar, interviu nas colocações da Gabriela foi extremamente desrespeitosa. E, na minha opinião, quem deveria sair era ele, e não ela. A gente perde quando ela sai. Eu não conheço a nova que vai entrar, eu não a ouvi, esqueci o nome da nova, é uma advogada também, mas, na minha concepção, quem tinha que sair era ele. Ele foi, assim, ele extrapolou o limite dele de
um mero mediador, entende? Então, assim, ela acabou que isso fez com que ela ganhasse uma grande repercussão nas redes sociais, as benditas ou não, né, redes sociais, mas que tem sido uma grande alternativa para que a gente possa buscar uma informação com mais qualidade, uma informação que nos traz mais argumentos, conhecimento e até nós temos uma sensação de bem-estar. Segundos aqui, na verdade, aí a hora que nosso tempo tinha esgotado ali, aí eu volto agora, espero o pessoal chegar e a gente vai despedindo aqui da Michele e terminando aqui nosso papo. Vamos voltar, Michele. Vamos voltar e aí a gente finaliza. Pode se organizar aí. Bem, a gente estava conversando aí dos efeitos aí das novas comunicações e de novos canais que estão surgindo no Brasil e como é que eles estão se comportando, né, nesse momento. E a Michele estava dando as suas opiniões, fazendo as suas considerações aqui para a gente, quando o tempo do Instagram nos impediu de continuar. Né? Então, é isso, Bira. Questiona a imparcialidade de imprensa nos Estados Unidos e no mundo. Eu acho que nós vamos precisar pensar a nossa relação com a informação também a partir desse tempo. Né? Vamos ter que pensar essa relação com a informação e encontrar maneiras concretamente contribuir para a evolução das relações entre as pessoas, para a construção de tolerância, para a construção de uma outra forma de organização da sociedade. Eu acho que é isso, Bira, também. Essa história de imparcialidade, a Michele estava falando isso, é algo que a gente não cai nela, né? A gente pode fazer um esforço para não ter posicionamentos profundamente tendenciosos e tal, mas todo mundo tem um lado nessa história, né? Todo mundo é parcial, né? Todo mundo pensa alguma coisa, todo mundo carrega algo que foi absorvendo na vida inteira, e quando comunica não é diferente. Se a gente olhar a justiça, você fez o paralelo do jornalismo com o direito, eu também acho o direito uma história interessantíssima, uma ciência interessantíssima, mas tem uma brincadeira da turma aí dos partidos de esquerda, que Lenin dizia que advogado nem os do Partido Comunista. E aí os meus colegas jornalistas e advogados, eles dizem assim, olha, mas então nós temos que atualizar, porque nem advogado e nem jornalista. Na verdade, se a gente olhar o direito, né, como que a gente vê o direito atuando com lado, né? O direito escolhendo lado para tomar decisões em diversos aspectos, na política, na questão dos conflitos de terra, nos conflitos de cidade, nos conflitos urbanos, nas questões trabalhistas, nas próprias questões ambientais. É tão sintomático a gente perceber que há um esforço danado para contar a mentira da imparcialidade, mas a imparcialidade ela não existe. Nós temos que buscar ter fôlego para gritar por justiça. E aí, a justiça, a gente vai fazer o nosso juízo de valor, e eu acho que aqui a gente pensa igual. A gente acha que a comunicação tem que ser um espaço de construção de tolerância, paz, de fomentar direitos, de preservar a vida e o planeta. A comunicação precisa contribuir para isso. Ela é um meio para isso. O direito também, enfim. Mas, Michele, o Instagram nos interrompeu, e eu acho que ele quis dizer que a gente já estava falando muito. Verdade. Na verdade, eu acho que eu estava falando muito, né?
Quando você levantou o dedinho, eu até lembrei das inscrições que a gente faz no movimento partidário. Falar, né? A gente aprende assim, né? Falei, gente, eu estou falando muito. Não, então, eu queria, Michele, que assim, a gente já, para ir assim, finalizando, né, quais as dicas assim, finais que você pode dar para as pessoas de assim, o que não fazer e como agir, em especial para quem não é jornalista, mas também para quem é jornalista, quem está agora recebendo um monte de informação, o WhatsApp está cheio de mensagem, o Facebook está cheio de compartilhamento, enfim, a televisão está falando um monte de coisa. Você já disse um pouco de como que você se comporta diante disso. O que você acha que as pessoas podem fazer para saírem saudáveis desse tempo complicado com a comunicação? Assim, o que pode fazer de bom e o que não deve fazer porque é ruim? Bom, Marcel, eu acredito que a primeira tarefa é a gente não compartilhar absolutamente nada sem ao menos clicar no link. Esses dias, um amigo meu, ele está nos assistindo, Bruno Pirozzi, que é jornalista, ele fez uma brincadeira e que copia uma parte do link do G1 e o layout do G1, dizendo uma fake news sobre Rio das Ostras, né? E quando você clica no link, abre o Tiririca falando, é mentira, bestado. Só que eu conheço algumas pessoas que repassaram sem ler, achando que aquela fake news, só porque estava lá o layout do G1, porque hoje tudo é possível, né, imitar. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Inclusive, a deepfake, que é um termo que ainda não está tão comum entre as pessoas que usam a internet, mas é o que o Bruno Sartori, um comediante, faz. Ele consegue colocar o rosto das pessoas em imagem e movimento. E é muito real, ele faz de uma maneira muito perfeita. Então, assim, por mais que a gente ache que aquilo é verdade, eu acho que a gente sempre tem que clicar no link, a gente tem que, primeiro, a gente absorver aquela informação que nós recebemos, para depois, sim, repassar. E a gente só repassa também se a gente tiver certeza de que aquilo é verdade, porque senão a gente pode realmente causar, assim, um dano imensurável na vida de uma pessoa ou de várias pessoas, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. O WhatsApp é um grande... Desculpa, não entendi. Tem páginas, tem sites, tem movimentos, inclusive na internet, que ajudam a desvendar boatos, fakes, né? Tem muita coisa. A turma, se procurar aí, vai achar muita coisa que ajuda a desvendar o que é fake. O que me entristece, às vezes, é pensar na possibilidade de um irmão nosso fazer isso por maldade, né? Então, assim, na possibilidade não, a gente sabe, por exemplo, que nessa campanha última que nós tivemos aí para a presidência, o que imperou foi essa questão, né, da proliferação de fake news, né, que ajudou bastante. E aí eu percebo, por exemplo, as pessoas que são um pouco mais velhas, que não estão tão habituadas assim a manusear um aparelho como nós, né? Aí eu dou o exemplo dos meus pais, né? Eles ficam meio perdidos, então eles recebem no celular e eles acreditam que aquilo seja verdade. Então, assim, como é desafiador para a gente, assim, tentar mostrar que aquilo não é verdade, entendeu, Marcel? Então, acho que a gente tem esse papel que é muito importante de nós, como jornalistas, como pessoas assim que militam, né, por um mundo mais justo, mais igual, mais fraterno, que a gente ajude realmente a desmentir e a desmistificar algumas questões, né, que têm sido colocadas de uma maneira muito equivocada em função da internet. E aquela dica mais óbvia, né, procurar os meios seguros de informação, ainda que eles sejam tendenciosos, seja uma Veja, um Globo, um G1, um Estadão, a Folha de São Paulo, né, mas assim, são veículos que não vão mentir. Eles podem até, de alguma maneira, externar a opinião deles ali, mas eles não vão mentir, né. Então, acho que essa é a dica, tanto para quem é jornalista, quanto para quem não é jornalista, entendeu? Michele, e aí para a gente se decidir, eu lembro que eu era menino, 12, 13 anos, ali no grupo jovem
da Igreja da Glória, organizando ali as reuniões do Grupo Jovem, e aí tinha uma historinha que eram das 3 peneiras, e eu carrego isso para a vida também, e agora tem sido muito, muito recorrente na memória essa história das 3 peneiras, que assim, qualquer coisa que você receba, se alguém falou alguma coisa para você, e você precisa pegar essa informação e passar pelas 3 peneiras. A peneira para saber se realmente aquilo é importante, se é verdade e se não vai fazer mal a ninguém. Então, essas 3 peneiras que a gente precisa saber, se não passar por uma dessas 3 peneiras, não repassa, não interessa, fica para você e esquece. Então, essa é uma tarefa. E a outra coisa, nesses tempos de que proteger a gente, né, significa proteger todo mundo. Eu lembro que Dominguinhos, e depois o Chico César regravou, ele tem uma poesia, uma música que diz assim: Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa e da bondade das pessoas ruins. Eu acho que nós estamos num tempo em que tem muita maldade de gente que fala que é boa e que é do bem, né? E tem muita bondade que engana os outros, de gente que é maldosa e que estimula a violência, a mentira, né? Então, hoje as capas dos jornais do mundo, não as capas, mas os jornais do mundo inteiro destacam que o presidente da República do Brasil, ele falou mentira, e que o Twitter censurou a mentira do presidente da República do Brasil. Então, olha que bondade das pessoas ruins, né? Se preocupar com uma coisa que, na verdade, o que ele está preocupado é outra. Ele não está interessado na defesa da vida das pessoas. Então, Michele, obrigado. Eu quero que você se despeça, fique à vontade para falar alguma coisa que você acha importante, e a gente vai se esbarrar de novo por aqui, e a gente vai sempre se falando, que a gente está sempre em contato. Eu é que agradeço mais uma vez, Marcel, e você falou dessa questão de não fazer mal, né? Eu acho que a gente tem que tirar essa quarentena para a gente fazer uma reflexão, uma autorreflexão mesmo, né? O quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode melhorar. A gente está tendo que se adaptar ao inesperado, algo que chegou sem avisar e que a gente não estava preparado. Alguns estão se adaptando bem, outros não. Mas o que eu acho que é mais importante é a gente pensar em sempre praticar o amor, que isso tudo que a gente está vivendo, seja dentro dessa quarentena, seja dentro desse desgoverno, né, que eu nem chamo de governo, tanto em nível federal quanto até em nível estadual, né, apesar, né, de hoje estarem antagônicos, né, eu acho que a gente tem que pensar mesmo na continuidade de praticar o bem, de praticar o amor, que é só isso que a gente leva. E eu queria só dizer uma coisa, por último, que eu tenho adorado você colocar as músicas e as poesias nas suas falas, que isso também dá uma leveza, né, a essa vida, a essa árdua militância política partidária. Então, eu acho que está sendo muito legal. Por isso que eu falei que você está sendo o Chico Alencar mais novo, porque o Chico Alencar, eu sou fã demais, eu acho que muitos do que estão aqui, inclusive você, são fãs, e ele faz isso, né? Ele sempre coloca poesia, sempre coloca música, e isso é muito bacana. E, ó, para quem não sabe, quem está nos assistindo e não sabe, o Marcel teve uma iniciativa maravilhosa, que é nós montarmos coletivamente uma playlist com músicas que dão alento aos nossos corações nesse momento, né, de tanto isolamento, de tanta solidão, nesse momento que a gente está com tanta vontade de abraçar as pessoas. Marcel, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro conversar contigo, muita coisa. E agradeço a sua equipe também, as meninas queridas, a Fernanda, a Érica, o Guilherme, enfim, todo mundo, tá bom? Aqui, dá um abraço no marido, nos filhos. Tá? Obrigada. Eles estão nos assistindo. Assine as contas aí dentro de casa. Vamos cumprir esse período agora para a gente poder, o quanto antes, marcar algum daqueles espaços culturais que você divulga sempre e eu nunca vou.
Verdade. Você tem que dar uns rolês aqui em Rio das Ostras, que aqui tem muita coisa legal. Não que Macaé não tenha, mas Rio das Ostras é uma cidade efervescente. A propósito, a presidenta da Fundação de Cultura, com a equipe maravilhosa que ela tem daqui, olha, tá dando um show de cultura. Muito bacana mesmo. E assim, a playlist, que bom que você divulgou, que eu ia esquecer de falar dela. Gente, vocês podem colaborar, viu? Tá lá, tá aberta, é colaborativa. Eu vou colocar essa do Chico César, que na verdade é a letra do Dominguinho. Eu vou colocar agora lá para a turma poder ouvir. E é bom, dá para ouvir bebendo uma cerveja, dá para ouvir lendo, dá para ouvir... Que tem muito a ver, né, com o que a gente está vivendo. Aqui eu colaborei lá, incluindo, Envergo, mas não quebro. Um amigo meu, grande amigo Humberto, acho que ele está nos assistindo também, ele me apresentou uma música do Lenine que eu não conhecia. Eu falei, gente, que lacuna cultural é essa? E fala justamente disso, né, da gente, assim, conseguir superar todas as dificuldades. Então, a gente até enverga, mas quebrar a gente não quebra, não. Ficamos juntos. Beijo para você. Obrigado, tá? Obrigada. Até mais. Não, tchau, tchau. Ó, eu vou ler uns comentários aqui para a gente ir finalizando e despedindo. É isso, Marcelo Benítez, das Três Peneiras. Eu era menino no grupo jovem e aquilo não sai da cabeça da gente, né? A gente vai levando para a vida inteira as coisas boas. Viver é compartilhar. Às vezes estamos compartilhando tantas coisas boas que sejam, e não estamos vivenciando. Compartilhar tudo não necessariamente faz bem para a nossa saúde mental. Que mais? Lutar por um mundo mais fraterno. É hora de combater a fake news. Diariamente, Bruno. Tem que pensar de mentir. Tem hora que é difícil, que não adianta, você vai ficar batendo com a cabeça na parede, mas nós temos que encontrar táticas. E eu acho que essas conversas aqui são uma dessas táticas. Só que combate mentiras mostrando verdade. É isso. Combate mentiras mostrando verdade, exatamente. A lista de Oswaldo Montenegro. Marcos, Oswaldo Montenegro, a lista é uma poesia também espetacular. É isso. Obrigado, Marcelo Benítez, obrigado, Márcio, Michele, Vitor Viana, a turma toda do Prensa de Babel, o pessoal que está aqui acompanhando a gente, o pessoal que chegou depois, o pessoal que esteve só na primeira parte, que o tempo acabou, mas a gente vai marcar esses momentos de conversa às 15 horas sempre, e que se você puder ajudar a divulgar, se você puder ajudar aqui acompanhando, comentando, dando opinião, apontando também questões para melhorar, e a gente está aqui à disposição, viu? Em casa, mas à disposição, a tempo e com energia para ajudar a gente passar rápido desse tempo e seguir com condições de melhorar a vida de todo mundo e que esse mundo seja melhor para todos nós, viu? Um abraço, gente. Boa tarde para todo mundo. Valeu!